Bom dia, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro da família, né? Nosso domingo de manhã, né? Que estamos sempre aqui reunidos no encontro. E hoje nós vamos falar sobre laços de família, tá? É justamente essa coisa tão importante para nós que é a família. Nós vamos falar sobre isso. E esse início do estudo, ele foi baseado na palestra de Carlos Alberto no site Portal do Espírito. É ponto pacífico, né, em todas as religiões, que a família é uma das mais importantes associações existentes na Terra, se não a mais importante. Nos diz Emmanuel, no livro Vida e Sexo, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 2, intitulado Família. Temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Com a doutrina espírita que nos traz em seus pilares a lógica absoluta da reencarnação, o conceito da família se expande, pois vai muito além dos laços consanguíneos. O entendimento das dificuldades existentes dentro do lar ganha uma explicação clara e lúcida. Passamos a entender por que nos afinizamos mais com um do que com o outro. Compreendemos por que um amigo muitas vezes é aquele irmão que tanto gostaríamos de ter, e temos, né? Percebemos as tramas dos enganos entre familiares que se engalfinham pelos bens materiais, o porquê das tragédias familiares, traições, crimes, abandonos, rejeições, tantos abortos, tantas decepções. Embora o retrato da nossa família, das nossas famílias, né, se revele muitas vezes desanimador e assustador, é com a doutrina espírita que vamos entender que cada um está fazendo o melhor que pode, que os erros de hoje serão corrigidos amanhã. Errar é uma forma de aprendizado dentro das leis de Deus. Se assim compreendemos e nos compreendermos, fica mais fácil perdoar, sermos perdoados e nos perdoarmos, facilitando assim a convivência na família. Temos na reencarnação, então, a grande diferença do espiritismo para a maioria das religiões. Uma diferença que explica e consola, mas não basta reconhecermos os conceitos da reencarnação. Não basta explicarmos as dificuldades com a reencarnação. É preciso viver como espíritos imortais que somos. É preciso viver de acordo com os horizontes que a reencarnação nos descortina. É preciso sentir a reencarnação como mais uma oportunidade de vitória. É preciso, então, vivenciar a reencarnação, não mais crendo apenas, mas sabendo. Nesse estudo foram feitas várias perguntas. Eu vou citar algumas, né, sobre esse tema em questão, que é laços de família. Então, a primeira pergunta: temos nossas reencarnações sempre dentro de um mesmo grupo familiar ou mesmo predominando dentro de um determinado grupo? Ele responde, né, o Carlos Alberto: somos conduzidos pelos gostos, pelas semelhanças, pela lei de afinidade. Logo, esses fatores são predominantes na escolha da família, o que significa dizer que realmente ficamos mais próximos de um mesmo grupo, ressaltando que a escolha da família se dará sempre de acordo com as nossas maiores necessidades, como espíritos imortais que somos. O que é parentesco material e o que é parentesco espiritual, segundo a doutrina espírita? Resposta: o parentesco material é a união na família de acordo com os laços consanguíneos. E o parentesco espiritual é a nossa verdadeira família pela união dos gostos, dos sentimentos, das afinidades, enfim, pela reunião do entendimento que todos somos irmãos. Pode acontecer de uma determinada criatura encarnar na maioria das vezes dentro de um grupo familiar que seja ao mesmo tempo carnal e espiritual, o grupo de seus verdadeiros familiares, pelas parecenças morais e de sentimento?
E ele responde: sim, pode. É necessário que assim aconteça, pois uma família nunca é formada somente de desafetos, pois não haveria sustentação mínima necessária. As leis de Deus, sendo perfeitas, colocam no seio da família um ou mais espíritos capazes de ajudar na condução da mesma. O que devemos entender nas palavras de Jesus: não separeis o que Deus uniu? Resposta: somos todos conduzidos ao desenvolvimento do amor maior, da fraternidade, da harmonia, de forma que a família é um grupo abençoado para o desenvolvimento desses sentimentos. O significado da expressão está no sentido de não separarmos violentamente os membros de uma família, ou seja, colocando os nossos interesses acima de tudo. Por exemplo, sabemos que a maioria dos casamentos na Terra é provacional, de forma que devemos buscar pelo entendimento que a doutrina espírita nos traz das leis de Deus o esforço de mantê-los. O que ainda ocorre nos dias de hoje é o doar-se à paixão primeira, prevalecendo nesse caso os instintos. Nesses casos é que Jesus nos afirma que não devemos separar o que Deus uniu para o nosso próprio benefício. Dizem que a reencarnação provocaria um relaxamento dos laços familiares. Como o Espiritismo encara essa questão? Resposta: muito pelo contrário. O Espiritismo revela que a reencarnação fortifica os laços familiares exatamente por nos demonstrar que as ligações afetivas são construídas passo a passo no pretérito, sendo assim cada vez mais desenvolvidas à medida que compreendemos os ensinamentos do Mestre Jesus. Quando se vê liberto de seu corpo físico pelo desencarne, o espírito imediatamente encontra com seus entes queridos no plano espiritual? Resposta: cada caso é um caso. Não existe um modelo para o desencarne. Viveremos na vida espiritual de acordo com a nossa conduta moral, enquanto encarnados. É por isso que a doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação, ou seja, seguindo este preceito, estaremos não só nos candidatando a encontrar nossos entes queridos no plano espiritual, como principalmente ajudá-los na sua caminhada. Podemos, por algum motivo, reencarnar numa família sem laços de encarnações anteriores e nos mantermos distantes da família da encarnação passada? Ao reencarnarmos obrigatoriamente, já nos relacionamos no passado com todos os membros dessa nova família? Resposta: certamente podemos reencarnar numa família sem laços de reencarnações anteriores. É o que comumente se chama de ovelha negra. Para os familiares, é uma oportunidade de crescimento. Para a ovelha negra, a abençoada misericórdia de Deus, que dá a este o amor daqueles que já caminharam um pouco mais à frente. Normalmente, o relacionamento na família vem do passado, mas não é uma regra absoluta, pois há que se observar, acima de tudo, a necessidade do espírito e da própria família. Há uma passagem no Evangelho em que Jesus diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E se referindo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, porque são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Estaria Jesus renegando a própria família? O que quis nos mostrar o Cristo com essa afirmação? A resposta, a afirmação, a princípio, realmente nos parece contraditória. Mas numa análise mais profunda, percebemos que o Cristo nos fala exatamente da parentela espiritual, pois, em última instância, sendo todos nós irmãos em Deus, não tem sentido a exclusividade do relacionamento fraterno somente dentro de uma mesma família. Cabendo ainda lembrar que Jesus nos faz refletir nesta passagem da necessidade de ampliarmos os nossos sentimentos. Você coloca sobre casamentos provacionais, referência à resposta número 4. Quais os tipos de casamentos podemos ter? Os casamentos vão estar de acordo com a afinidade dos cônjuges.
Se construíram essa afinidade no passado e têm merecimento para prosseguirem, teremos um casamento feliz. Se nos deixamos levar pela paixão, pela aparência física, pelos interesses materiais, teremos um casamento com uma ligação fortuita. Se temos um compromisso de resgate que vem do passado, teremos o casamento provacional. Quando desenvolvemos o amor em nossos corações, podemos nos casar para ajudar o companheiro. Neste caso, o casamento é uma missão. Como fica a separação com relação ao companheiro de bem criar os filhos? A separação provoca sempre um transtorno na vida da criança. Nestes casos, o pai e a mãe deverão se desdobrar mais ainda nos cuidados com atenção aos filhos. O mínimo desejável é que o casal separado possa manter uma cordialidade, evitando discussões diante dos filhos, minorando assim o sofrimento dos filhos, pois não podemos esquecer que os filhos crescerão e, se bem conduzidos, terão melhores condições de entender a separação. No Livro dos Espíritos, agora falando já não mais da palestra, mas recorrendo às fontes espirituais de Kardec, no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências, na pergunta 203, questiona Allan Kardec: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Resposta: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Pergunta 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Resposta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Pergunta 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão alguma parecença moral? Resposta: não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes da alma, há apenas a consanguinidade. Tenho uma perguntinha relacionada a essa. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? E a resposta é que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Pergunta 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta: ao contrário. Bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Os laços de família são laços para a evolução mútua, cada um com a sua responsabilidade sobre seus atos e semeadura, tendo início na responsabilidade dos pais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Bem-aventurados os aflitos, no item 4, Causas atuais das aflições, é citado o seguinte: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença,
Deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Pensemos, então, que os laços de família são bênçãos divinas para nosso aprimoramento espiritual. E só depende de nós aproveitarmos ao máximo a reencarnação a que nos encontramos, sabendo que nos encontramos no lugar certo, na hora certa, para nosso desenvolvimento moral e espiritual. Lembremos do que diz no Evangelho: aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Então, os laços de família são bênçãos divinas, bênção que nós recebemos de estarmos com espíritos amigos, espíritos que já convivemos, que nos traz já essa segurança, esses bons fluidos, essas boas vibrações, né? E que devemos preservar e devemos cuidar para que não falimos nessa nova sentença, né? E agora vocês ficarão com um vídeo breve, tá bom? Um bom domingo para todos, muita paz e muita luz.